Olá pessoal, hoje vamos falar sobre as 10 curiosidades históricas mais pesquisadas no YouTube nos últimos 30 dias. É isso mesmo, essas são as perguntas que mais intrigaram os usuários do YouTube recentemente. Então, sem mais delongas, vamos lá. Qual foi o império mais poderoso da história? Essa é uma pergunta que já intrigou muitos historiadores e que tem várias respostas possíveis, mas a mais comum é o Império Romano. Esse império durou vários séculos, começou em 27 a.C. e terminou em 1453 d.C., com a queda do Império Romano do Oriente, que tinha sua sede em Constantinopla. Estendia-se do Rio Reno para o Egito, chegando à Grã-Bretanha e à Ásia Menor. Assim, estabelecia uma conexão com a Europa, a Ásia e a África. Quem foi Cleópatra? Cleópatra nasceu em Alexandria, no Egito, no ano 69 a.C., onde se suicidou no ano 30 a.C., com 39 anos de idade. Conhecia a poesia grega, a matemática e a filosofia. Ela foi a última rainha do Egito e a última soberana da dinastia dos Ptolomeus, que reivindicavam descendência direta do macedônio Alexandre o Grande e levaram o Egito ao auge da sua prosperidade até cair sob a dominação romana. Imortalizada pela história, Cleópatra exerceu forte influência sobre o destino de Roma, graças às relações amorosas com Júlio César e Marco Antônio. Segundo Heródoto, Cleópatra era fluente em 9 idiomas e dispensava intérpretes para saudar, conversar, discutir e negociar com representantes ou líderes de outros povos. Qual foi o povo mais poderoso da antiguidade? Bem, essa é uma pergunta que tem várias respostas possíveis, mas muitos historiadores consideram que os persas foram um dos povos mais poderosos da antiguidade, que nos deixou um vasto legado como os correios e as grandes estradas. Originários da Ásia Central, chegaram à região localizada a leste da Mesopotâmia por volta do ano 6000 a.C. e, depois de muito tempo, construíram um dos maiores reinos da antiguidade oriental e se destacaram por sua grande habilidade militar e administrativa. Eles foram governados por uma série de dinastias ao longo da sua história, sendo a mais famosa delas a dinastia Aquemênida, que governou a Pérsia de 550 a.C. até 330 a.C. Quem foi Napoleão Bonaparte? Napoleão foi um importante líder militar e político francês que teve grande impacto na Europa no início do século XIX. Foi imperador da França entre 1804 e 1814 com o título de Napoleão I. Tornou-se uma personalidade importante na França e chegou ao poder por meio de um golpe conhecido como golpe de 18 de Brumário, ou seja, 9 de novembro de 1799 no calendário gregoriano. Enfraquecido depois do fracasso na Rússia, Napoleão foi derrotado definitivamente em Waterloo e morreu exilado na ilha de Santa Helena. Quem foi Alexandre o Grande? Alexandre III, conhecido como Alexandre o Grande, filho de Filipe II da Macedônia, foi responsável por formar um grandioso império e derrotar os persas. Foi o rei do Império da Macedônia entre 336 a.C. e 323 a.C., no período helenístico da história da Grécia Antiga, sucedendo seu pai, e iniciou uma série de campanhas militares que consolidaram seu poder na Grécia e conquistaram inúmeros territórios na Ásia, estendendo seu império até as margens do rio Indo, tornando-se um dos mais poderosos impérios da antiguidade. Quem foram os maias? Os maias foram um importante povo pré-colombiano
colombiano que habitava a região que hoje é o México, Guatemala e Honduras. Eles desenvolveram uma grandiosa civilização com o mesmo nome, conhecida por ter alcançado seu auge entre 250 d.C. e 900 d.C. A civilização maia é considerada uma das mais sofisticadas civilizações pré-colombianas. Além disso, desenvolveram grandes cidades e tiveram conhecimentos avançados em áreas como a matemática. Após 900 d.C., os maias entraram em decadência e a sua civilização viu seu fim. Quem foi a Rainha Vitória? A Rainha Vitória foi uma importante figura histórica do Reino Unido que reinou durante 63 anos na Inglaterra e Irlanda, ou seja, de 1837 a 1901. Também foi imperatriz da Índia. Foi coroada rainha aos 18 anos de idade e o seu reinado ficou conhecido como Era Vitoriana. Ela nasceu em 1819 e morreu em 1901. Quem foi Júlio César? Caio Júlio César, mais conhecido como Júlio César, foi um importante líder político e militar romano. Teve grande impacto na história da Roma antiga, nomeadamente no processo de transição da República para o Império. Nascido no ano 100 a.C., viveu até 44 a.C., quando foi assassinado vítima de uma conspiração. Quem foi a primeira pessoa a chegar à Lua? A primeira pessoa a chegar à Lua foi o astronauta americano Neil Armstrong, um engenheiro aeroespacial que se tornou um dos astronautas da missão Apollo 11. O acontecimento ocorreu no dia 20 de julho de 1969. Quem foi Martin Luther King Jr.? Martin Luther King Jr. nasceu em Atlanta, Geórgia, no dia 15 de janeiro de 1929. Foi um ativista norte-americano, lutou contra a discriminação racial e tornou-se um dos mais importantes líderes dos movimentos pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Em 1964, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Luther King foi assassinado em 1968 por um branco fugitivo da cadeia. Seu assassino pegou a sentença de 99 anos de prisão. Bem, pessoal, essas foram as 10 curiosidades históricas mais pesquisadas no YouTube nos últimos 30 dias. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido bastante. Se quiserem mais conteúdos como esse, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações.